Pessoal, o que é um visto? Vamos começar do começo. O que é um visto? O visto é uma autorização de entrada. Ou seja, você chega para o governo português e diz assim: governo português, eu quero entrar em Portugal. O governo português vai te responder assim: ok, mas para quê? Né? Por que você quer entrar aqui? E aí você vai falar: olha, eu quero estudar, eu quero empreender, eu quero trabalhar, eu quero entrar como um aposentado, eu tenho renda passiva. Ou seja, os mais variados vistos já existentes. E aí o governo português vai analisar a sua condição e vai conceder esse direito de entrada ou não. Ele vai dizer, pode entrar ou não pode entrar. Só que o que aconteceu agora? O governo português liberou 2 novos vistos. Um visto para procurar trabalho e um visto para nômade digital. E aí eu vou rapidamente contextualizar para você como as coisas eram, ok? Antes é semana passada, né? As pessoas que queriam ir para Portugal, elas precisavam estar sujeitas a um desses vistos que eu expliquei para vocês. Porém, um visto de trabalho, ele é extremamente complexo. Ele depende muito da empresa contratante. Depende de uma ação muito grande por parte dela. E a maioria das vezes, as empresas não querem ter o trabalho ou o custo para trazer um estrangeiro para Portugal. Então, a maioria das vezes, o que ela fazia? Entra aqui, né, vem para Portugal e você chegando em Portugal eu te contrato. Isso era o que acontecia na maioria das vezes. Porém, isso acabava expondo as pessoas a entrar em Portugal de maneira ilegal. Ou seja, ela ia para Portugal como turista, encontrava um trabalho e entrava com um pedido de manifestação de interesse. Ou seja, ela ia para passear, para viajar, mas na verdade ela tinha um outro propósito. Qual o propósito? Procurar um trabalho e viver no país. Porém, gente, esse caminho nós nunca vamos aconselhar para ninguém. Por quê? Muitas vezes, quando você vai ver na internet casos de pessoas que fizeram esse caminho, você só conhece uma parte da história, que é o início dela. Olha, cheguei aqui hoje, já tenho um trabalho. Só que nós acompanhamos o dia a dia das pessoas. E vemos que essas pessoas que fazem dessa maneira, na maioria das vezes, têm condições de trabalho muito ruins, ganham salários muito mais baixos, muitas vezes trabalham o mês inteiro e na hora de receber, não recebem. E elas não têm a quem recorrer, porque simplesmente entraram ilegalmente. Na hora de alugar um imóvel, né, arrendar um imóvel, ela vai ter a pior condição possível. Porque o senhorio, né, o dono do imóvel, ele não vai querer alugar. Ele vai ter medo de alugar. Porque essa pessoa não tem a documentação. Então ele vai colocar um calção, né, de 6 meses, de 1 ano, ou seja, a imigração dessa pessoa é muito mais cara. E ela vai ter um salário muito menor. Ela vai ter muito mais dificuldade de ascender, né, de crescer profissionalmente, pelo fato de não ter a documentação mínima necessária para viver no país. Então ela é limitada quanto aos direitos. Esse, gente, foi o caminho escolhido por milhares de famílias. Milhares de famílias brasileiras, e aí, lógico, né, eu nunca vou apoiar isso, mas eu entendo, porque cada um sabe onde o calo aperta, né? Cada um sabe o que passa na vida. Escolheram esse risco, viver essa vida,
para tentar algo melhor para si. E o governo português, entendendo que existe esse caminho, criou uma metodologia para tentar regularizar essas pessoas, chamada manifestação de interesse. Porém, essa regularização demora hoje em torno de 2 anos. A fila para que essas pessoas que entraram dessa forma consigam se regularizar demoram em torno de 2 anos, gente. Então imagina você esperar uma fila para ser atendido para conseguir se regularizar. Então, é um caminho muito negativo. Porém, é um caminho muitas vezes escolhido pelas pessoas como a única alternativa. Pensando nisso, o que o governo português fez? O governo português criou um visto para que as pessoas pudessem procurar trabalho em Portugal. Ou seja, agora você tem uma autorização do governo português para entrar no país, para procurar trabalho. Ou seja, necessariamente você não tem já o trabalho garantido. Você vai poder procurar esse trabalho. Uma característica desse visto: o governo português concede 4 meses para você procurar esse trabalho. Ou seja, o governo português fala assim, por exemplo, Fábio, eu te autorizo a entrar no território português e te dou 4 meses para você encontrar um trabalho. Se você encontrar um trabalho, eu te concedo uma permissão de residência temporária e você ficará legalizado no país. Ou seja, pessoal, essa pessoa que entrou pelo visto de procura de trabalho, ela não estará ilegal em momento nenhum. Ela ficará legalizada o tempo inteiro, porque o governo português autorizou ela a entrar no país para procurar o trabalho. Qual é um outro benefício desse visto? Ele tem 4 meses, porém ele pode ser estendido por mais 2 meses. Ou seja, o governo português ele te estende até 6 meses para encontrar um trabalho em Portugal. Muito legal, não é? Fábio, que tipo de trabalho eu preciso procurar? Existe alguma característica específica? Existe alguma profissão específica? Não. Não existe. Você pode ser um motorista, você pode ser uma pessoa que trabalha na área de limpeza, você pode ser uma pessoa que trabalha com engenharia, você pode ser uma pessoa que trabalha na área médica. Não tem limite da área de atuação. Entenderam isso aqui? Você pode apresentar a sua experiência profissional sem um limite. Ou seja, você não está limitado a uma vaga específica. Você pode apresentar a sua experiência profissional em até 5 áreas diferentes para encontrar um trabalho. Nós, claro, vamos assessorar as pessoas que quiserem contar conosco para que elas possam conseguir essa vaga junto aos órgãos portugueses responsáveis e faremos esse acompanhamento com elas. Então perceba, você terá 6 meses para procurar trabalho e você terá até 5 áreas para poder falar sobre a sua experiência. Perfeito? Você vai falar sobre a sua área de formação, você vai falar sobre a sua experiência profissional anterior. Entenderam até aqui? Alguma dúvida nesse sentido? Até aqui não? Vão anotando aí que depois a gente vai abrir um espaço. Eu vou abrir um espaço para a gente falar sobre esse visto, depois eu começo o visto de nômade digital. Uma questão importante sobre esse visto. Você será um profissional subordinado. Ou seja, você vai procurar trabalho para trabalhar para alguma empresa portuguesa ou
uma empresa que esteja estabelecida em território português. Pode ser uma empresa brasileira que tenha sede em Portugal, pode ser uma empresa francesa, alemã, não importa. Mas essa empresa será uma empresa estabelecida em Portugal. Você não trabalhará para si próprio através desse visto, ok? Entenderam aqui? Você será um trabalhador subordinado. E aí eu acho que eu já respondo aí a pergunta da classe consultoria aqui. Você será um profissional subordinado a uma outra empresa. Você não trabalhará para si próprio. Entenderam aqui? Perfeito? Você será um profissional de uma outra empresa. Será contratado por alguém no visto para procura de trabalho. Perfeito? Um outro requisito importante. Você precisa ter uma reserva financeira de 3 salários mínimos portugueses. Ou seja, você precisa ter uma espécie de calção de 3 salários mínimos portugueses. Atualmente, o salário mínimo português, estou falando aqui em novembro de 2020, é um salário mínimo de 705 euros. 705 vezes 3 vai dar 2.115 euros. Essa é uma reserva que você precisa ter e apresentar na hora do pedido do visto. Entenderam aqui? Ou seja, o governo português concede 4 meses, mas ele quer que você tenha uma reserva financeira de 3 meses. Por quê? Você não tem garantia que vai conseguir o trabalho. Então você precisa provar para o governo português que você tem uma capacidade de subsistência para esse processo. Perfeito? Entenderam até aqui? Então você vai ter uma reserva. Tem um detalhe aqui importante. Não está claro ainda, não foi deixado claro se essa reserva precisa ser em euro ou se ela pode ser em reais, ok? Não foi claro isso por parte dos órgãos portugueses. Então, nós acreditamos que pode sim ser uma reserva em reais, ok? Naturalmente, você vai fazer o câmbio depois para que esse valor seja comprovado em euros, tá certo? Então, fiquem atentos nessa parte, porque vai ser necessário uma comprovação através de um extrato para provar ao governo português que você tem essa reserva. Perfeito? Uma outra questão importantíssima, que é eliminatória para esse visto. Se eventualmente no passado você entrou ou tentou entrar no espaço Schengen, que é assim chamado. O que é o espaço Schengen? É a zona do euro, a União Europeia. E foi impedido de entrar, ou foi deportado, ou tem algum problema de antecedentes criminais, esse visto também pode ser negado a você. Ok? Então, muita atenção nesse sentido. E aí eu quero deixar uma coisa muito clara. Qual é o nosso papel enquanto assessoria? Assessorar. Perfeito? Então a gente vai te dar todo o respaldo, todo o suporte em todo o tempo para que você consiga obter o visto, seguindo toda a condição necessária, todo o passo a passo necessário. Porém, nós sempre vamos sugerir o seguinte: vamos sempre ter um pouquinho além daquilo que é pedido, para que a gente tenha a concessão do visto autorizada. Perfeito? Beleza? Entenderam até aqui? Outra questão importante: passagem de ida e volta. Esse também é um requisito para esse visto para procura de trabalho. Existe uma coisa que é possível evitar essa passagem de ida e volta. Se você tiver em Portugal alguém que possa se responsabilizar por você,
possa ser um sponsor, né? Possa ser um responsável por você em Portugal. Eu vou ser muito honesto. Eu prefiro evitar esse tipo de ação. Por quê? Uma coisa que depende só de você e do governo português, se você inclui um terceiro, a chance disso gerar mais burocracia na tua análise é muito maior. Então, se você puder evitar um terceiro, é a minha sugestão. Mas, claro, a gente vai acompanhar e vai analisar o teu caso em específico e vamos juntos caminhar e decidir qual é o melhor caminho para você. Pessoal, eu vou encerrar aqui o visto de procura de trabalho e vou abrir para as perguntas, beleza? Eu estou atento aqui, podem fazer as perguntas. Como faz para ter esse visto? Natália, é todo um passo a passo. A minha sugestão é que a gente fale aí com você em privado para poder te dar esse caminho, porque tem muitas miudezas, muitos detalhes. Eu já estou passando aqui de uma maneira mais ampla, mas são detalhes e aí a gente vai tratar. Pergunta da Vânia. As áreas de trabalho são apresentadas... Sim. As áreas de trabalho são apresentadas durante a solicitação de visto? Sim. A gente vai fazer esse acompanhamento com você. Todas as áreas disponíveis serão apresentadas para você e você, juntamente conosco, vai fazer o preenchimento desse cadastramento para a vaga. Tá bom? Ah, tá. Pergunta do Neco aqui. Esse valor fica bloqueado? 3 salários mínimos na conta? Não. Você vai poder usar. Tá? É uma reserva que você vai ter e você é para o teu consumo, para a tua utilização ao longo do período que você estiver em território português. Vamos lá. Eu trabalho por conta própria, eu sou o cuidador, é isso? Trabalho por conta própria, as pessoas simplesmente depositam dinheiro na minha conta, eu preciso fazer um MEI ou só o extrato bancário já é um meio de comprovação? Então, vamos lá. Não sei se você está perguntando sobre procura de trabalho. Se for sobre procura de trabalho, você vai colocar, vamos dizer assim, o seu currículo em Portugal. E você vai procurar trabalho em Portugal. Então, o que você faz no Brasil não vai ser considerado, tá? É como se você estivesse procurando trabalho em Portugal. Perfeito? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Lucas. Me responde aí se eu conseguir responder. E se eu ir como turista e conseguir um emprego? Então, Brazilian Backpacker. Olha, esse caminho eu nunca apoio, tá? Porque, ainda mais agora, com esse novo visto, você tem a chance de entrar legalmente e se regularizar muito mais rápido do que uma pessoa que tenta ir como turista. Então, eu acho que o visto de procura de trabalho é o ideal para você, tá bom? Trabalhar com um parceiro de uma empresa, por exemplo, a Uber, poderia ser considerado? Pode ser, a vaga de motorista também é uma opção, tá? Então você ser contratado por alguém que tem uma empresa, porque em Portugal o Uber é diferente no Brasil. Lá você tem que ter uma empresa aberta, é um caminho, é uma possibilidade. Mas lembrando, você será um funcionário, né, um trabalhador subordinado em Portugal, tá? Vamos lá, Vânia. E no pedido do visto que temos que apresentar isso, é no pedido do visto. Exatamente. Na hora do planejamento que a gente for fazer com você, aí a gente vai sentar um momento, vai chamar você no vídeo, nós vamos fazer o preenchimento desse cadastramento junto ao órgão português e preencheremos as áreas que você tem interesse, tá bom? É uma parte do processo, perfeito? Eu peguei a live no meio, tem como comprovar... eu peguei a live no meio, tem que comprovar o local onde a pessoa vai ficar? Sim, perfeito. Essa comprovação pode ser via Airbnb, ok? Um local de moradia, ou através de um arrendamento, né? Um aluguel. Ou se eventualmente você for morar na casa de alguma outra pessoa que você já conheça em Portugal. Mas sim, um local de alojamento é importante ser comprovado, tá? Daiane, quero ir com meu filho. O visto é para ambos, adulto tanto criança? Perfeito, Daiane, questão importante. Inicialmente, esse visto para procura de trabalho, ele não tem reagrupamento, tá? Ele não tem reagrupamento. Por qual razão? Ele não tem a garantia de que a pessoa vai conseguir trabalho, ok? Então, inicialmente,
não tem reagrupamento nesse visto para procura de trabalho, tá certo? Depois que você conseguir o trabalho e tiver autorização de residência, aí sim pode reagrupar cônjuges, por exemplo. Vânia, quanto tempo é levado para concluir o visto? Falar de tempo com Portugal e com os órgãos portugueses é sempre muito complicado. Mas eles prometeram que seria um visto mais rápido, tá? Essa foi a promessa deles, uma vez que o CEF não participaria da tramitação. A nossa expectativa é que ele dure 2, 3 meses, mas eu peço aí para que vocês considerem em torno de 6 meses, tá? Para que vocês tenham esse pensamento, mas pode ser mais rápido sim. Tenho 2 filhas, né? Não sei, aqui, ok. Depois que o visto é aceito, em até quanto tempo posso esperar para ir a Portugal? Ou preciso embarcar imediatamente? Então, um dos requisitos é já a passagem comprada, tá? Mas isso, Neco, não está definido claramente. Você tem 1 mês para embarcar. Não está tão claro na legislação. Mas a gente acredita que seja o quanto antes possível, tá? Mas não acredito que seja, foi hoje, já tem que ir amanhã. Não acredito que seja isso. Mas lógico, o quanto antes melhor, tá? Tenho 2 filhas e elas terão esse visto. Qual é a idade das suas filhas, Natália? Respondendo aqui, tem que comprovar residência. Sim, já respondi. Uma pessoa sem muita experiência de trabalho pode acarretar algum problema? Não, você vai procurar trabalho e você pode ser contratado. Se a empresa em Portugal quiser alguém com pouca experiência e te contratar, sem problema nenhum, tá? Aí é você em Portugal, tá? Para procurar esse trabalho. Legal que é o seguinte, você vai procurar e você vai fazer as entrevistas de emprego. Então as pessoas vão ter o contato com você, tá? CNH do Brasil é reconhecido em Portugal? Sim, houve uma mudança recente nesse sentido, tá? Houve uma mudança recente, está podendo ser utilizada. Quanto é para tirar um passaporte? Você sabe dizer? Então, passaporte brasileiro? Se for passaporte brasileiro, você tem que entrar no site da Polícia Federal. A taxa exatamente eu não sei dizer, mas é no site da Polícia Federal. 10 e 8 anos. Então, Natália, esse é um detalhe que eu prometo te dizer logo em seguida. Os seus filhos são menores de idade. Inicialmente, esse visto, ele não tem reagrupamento. Mas eles, como são dependentes, a gente vai precisar fazer essa análise, porque em tese você pode não ter alguém com quem deixá-los, né? Então a gente vai ter que comunicar a VFS e ver a autorização específica para os seus filhos, tá bom? Prometo fazer essa análise por você. Beleza, pessoal? Posso encerrar por aqui para eu falar sobre o nômade digital? Ok? Vocês me autorizam? Sim? Acabei de ter um assessor aqui, ó, 257,25 é o valor no site da Polícia Federal. Deixa eu ver, o governo dá algum suporte nessa busca de trabalho? Tipo, chegar lá sem ter noção de onde procurar e como procurar? Não, ninguém vai te ajudar a procurar trabalho, não. Você vai nos shoppings, você vai nos restaurantes, você vai nos locais dentro aí da tua área de atuação e vai se apresentar como alguém que está buscando trabalho, tá bom? O governo não vai fazer isso. Ele tem um banco, lógico, de possibilidade, mas é muito mais com você. Beleza, Alan? Seria necessário, então, já ter um arrendamento fechado para anexar ao processo? Se você puder, é o ideal, tá? Mas hoje a gente tem o Airbnb que facilita isso, tá bom? É autorizado. Pessoal, posso ir para o Nômade Digital? Posso? Beleza? Tô indo então, hein? Vamos lá, Nômade Digital. O Nômade Digital Vamos lá, vamos fazer uma contextualização aqui também, tá? O que é o Nômade Digital? Hoje, gente, a gente teve a pandemia, né? Antigamente o Nômade Digital era apenas quem trabalhava na área de TI. Só que isso mudou. Hoje, uma pessoa que às vezes trabalha na área administrativa, ela consegue trabalhar à distância. Hoje, um psicólogo, um psiquiatra, consegue trabalhar à distância. Um advogado consegue trabalhar à distância, né? Então, isso ficou bem amplo. Abriu muito esse leque, né? Então, o nômade digital é todo aquele
que consegue trabalhar home office. Perfeito? E aí tem uma característica interessante, tá? Tem uma característica interessante. No caso do nômade digital, você tem a possibilidade tanto de ser um profissional subordinado, quanto ter a sua própria empresa. Lembra que a procura de trabalho, você tinha que ser sempre um profissional subordinado? Então, no nômade digital, você pode tanto ser funcionário de uma empresa, quanto você ser o dono da própria empresa. Então entenda aqui, por exemplo, eu, Fábio, trabalho para a empresa X. Essa empresa está no Brasil. Se essa empresa está no Brasil e eu consigo trabalhar à distância, eu posso ser um nômade digital. Lógico, você tem que combinar com a tua empresa, tá? Não esquece disso. Mas tem que combinar com ela. Então, eu sendo um profissional subordinado, perfeito. Ou o segundo caso, eu sou o dono da empresa. Eu sou o dono da empresa. Então, eu consigo trabalhar à distância, posso também trabalhar de Portugal. Qual é a ideia do governo português, gente? Uma pessoa que tenha uma renda ativa, né, de dia a dia, recorrente, e que possa morar em território português e gastar esse salário em Portugal. Ou seja, ajudar a movimentar a economia portuguesa. Como? Alugando um imóvel em Portugal, fazendo compra no mercado, sabe? Comprando num shopping. Olha que legal. Você então consegue ser um candidato a esse nômade digital. E aí entra um dos principais fatores de análise desse visto. Prestem atenção que eu vou abrir um espaço no final para vocês fazerem as perguntas também, tá? Assim como eu fiz com o visto para procura de trabalho. A pessoa que quer se candidatar ao visto de nômade digital, ela precisa ter uma renda recorrente, mensal, vinda de contratos de trabalho, de 4 vezes o salário mínimo português. Ou seja, ela precisa... Lembra do salário mínimo? 705 euros. Esse é o salário mínimo português. 705 vezes 4. Ou seja, 2.820... Era isso? 2.820 euros de renda mensal. Alguém pode fazer a conta para mim aí? 2.820 vezes 5,50, por exemplo. Só para eu ver quanto que isso dá em reais. Acho que dá 15.510, se eu não me engano. Ou seja, só confirmando aqui com o pessoal, a pessoa precisa ter... É isso? Beleza. A pessoa precisa ter um salário... Isso aí, valeu, Vânia. Um salário de 15.510 reais. Isso ou acima, ok? Esse seria o piso. Então, se a pessoa quer o visto de nômade digital, ela precisa ou ser um profissional subordinado a uma empresa, poder trabalhar home office, ou ser o dono da empresa e ter um salário de 15.510 reais. Gente, eu usei a cotação do euro a 5,50, tá? Lógico que isso pode mudar, pode aumentar e pode cair. Se o euro for a 5, se o euro for a 4, isso pode diminuir esse valor. Se o euro for a 6, se o euro for a 7, isso aumenta, tá bom? Então eu considerei aqui o euro a 5,50. Tá bom? Joguei um pouquinho acima do que está agora. Perfeito? Então, o meu cálculo foi 705, que é o salário mínimo português, vezes 4, deu 2.820
820 euros, vezes 5,50, considerando um euro a R$ 5,50. Beleza? Essa foi a minha conta. Então, se você tem uma renda mensal de salário, e aí uma questão, Fábio, eu trabalho para 3 empresas. A galera da área de TI acontece isso. Eu trabalho para 3 empresas. Ok, a gente junta os 3 contratos. Somando os 3 contratos, deu mais de 15.500? Beleza. Você é um candidato ao visto de nômade digital. Fábio, uma única empresa e eu tenho esse salário. Beleza. E aí, pessoal, tem uma outra questão. Nós precisamos comprovar essa renda nos últimos 3 meses. Ou seja, se a gente for dar a entrada no teu processo hoje, novembro, nós precisamos desse teu olerite, né, contra-cheque. No Rio a gente chama de contra-cheque. Em São Paulo é olerite. Não sei como é que chama aí na tua cidade, né? O comprovante lá de recebimento. A gente precisa comprovar dos últimos 3 meses, ou seja, novembro, outubro e setembro. Então, se você for dar entrada no teu processo em dezembro, você vai ter o de dezembro, de novembro e de outubro. Perfeito? Sempre dos últimos 3 meses. Mas, imposto de renda também é importante para esse visto. Nesse, não precisa ter a passagem de volta. Não precisa. Por quê? E aí entra uma característica importante. A renda média portuguesa, ela é de 2 salários mínimos. A maior parte dos portugueses ganham 2 salários mínimos, ou seja, em torno aí de 1.200 a 1.400 euros. Aí você se pergunta, então por que o governo português está cobrando 4 salários mínimos? Porque o governo português não quer que a pessoa troque o trabalho brasileiro dela por um trabalho em Portugal. Ela quer, na verdade, que essa pessoa vá para Portugal com o trabalho que ela já tem lá fora. Entendeu? Entenderam o que eu quis dizer? Ela não quer que essa pessoa vá para Portugal e faça uma substituição de trabalho. Ela quer que ela mantenha o trabalho e gaste esse valor em Portugal. Então, se, por exemplo, você tem uma renda igual ou superior a 4 salários mínimos portugueses, você vai viver muito bem em Portugal. Você vai ser uma pessoa de classe média alta em Portugal. Perfeito? Então, se você está dentro dessa classe aqui, de que ganha acima de 15 mil reais, você vai viver muito bem em Portugal. Muito bem. Existem cidades que você vai ter o custo de imóvel bem mais baixo. Até em próprio Lisboa mesmo, Porto, você vai conseguir viver muito bem. Perfeito? Então, percebam aqui. No visto de nômade digital, não é cobrado reserva financeira. É cobrada a comprovação de renda mensal dos últimos 3 meses. E essa renda precisa ser igual ou superior a 4 salários mínimos portugueses. No visto para procura de trabalho, você não precisa comprovar uma renda recorrente, mas você precisa comprovar uma espécie de um calção de 3 meses para poder garantir o tempo que você vai estar procurando trabalho. Entenderam? Vou abrir aqui para vocês perguntarem agora sobre o visto de nômade digital. Tá aberto aí, podem perguntar as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Outra coisa, você conhece alguém que ganha mais do que 15.500 reais? Fala com essa pessoa. Fala, ó, Portugal tá te chamando. Portugal precisa de você, né? Essa pessoa trabalhando no home office, fala com ela. Vou subir aqui para ver se tem alguma pergunta que foi feita. Ó, corretor de imóveis no Brasil, como atuar em Portugal? Então, Sérgio, eu preciso saber se você consegue trabalhar à distância, né? Se você consegue ter uma renda comprovada superior a 15 mil reais, você pode entrar nessa característica do nômade digital, por exemplo, tá? Vamos lá, Lucas. Na verdade, para mim, conseguir o visto de procura de trabalho com comprovante bancário. Eu consigo ou posso fazer o MEI para comprovar o valor?
Então, não estou entendendo muito bem a tua pergunta. Você não tem conta aberta para poder comprovar? Esse valor, para você comprovar, você tem que ter uma conta bancária, tá? É isso, tá? Necessariamente você não precisa ser um MEI no Brasil. Você precisa ter a conta bancária e dentro dessa conta bancária esse valor aí de 3 meses, tá bom? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí a respeito do nômade digital? Ou seja, você precisa ter uma renda para o nômade digital de 4 salários mínimos portugueses, trabalhando de forma subordinada, ou seja, sujeito a uma outra empresa. Essa empresa pode ser no Brasil, não tem problema, mas que você, lógico, possa trabalhar home office direto de Portugal, ou você sendo o próprio dono da empresa, também é um caminho. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida sobre esse visto? E aí eu vou falar aqui sobre algumas dúvidas que eu tive antes da live, né? Que eu deixei lá a caixinha de perguntas, tá? Uma dúvida. Fábio, eu estou fazendo o meu processo de nacionalidade. Eu posso fazer o visto? Pode. Você pode fazer o seu visto mesmo fazendo o processo de nacionalidade. O visto vai acelerar a tua entrada em Portugal, ok? E depois você vai se tornar um cidadão português, sem problema nenhum, tá? Então, respondendo aí essa primeira pergunta. Quanto ao tempo, eu já falei, a gente acredita que vai ser um processo mais rápido, mas tratar de tempo com os órgãos portugueses sempre é complicado. Então, espera aí de 2 a 6 meses, a gente está com essa expectativa. Mas, como foi prometido, o CEF não vai participar desse processo. Então, a gente acredita que vai ser mais rápido, tá? Me foi perguntado também, eu vou, como nômade digital, pagar impostos em Portugal? Sim, naturalmente. Você paga impostos como qualquer outra pessoa, tá certo? Quanto tempo preciso, a pergunta do Neco, né? Quanto tempo preciso estar em Portugal depois de sair o visto? Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, Neco, mas você vai entrar em território português, você conseguiu o trabalho, você vai se regularizar, você com cartão de residência temporária, aí você pode sair do território português, tá? Você não é obrigado a ficar ali o tempo inteiro, mas lembra, a tua residência está estabelecida em território português. Uma questão importante também é a seguinte, todos os vistos, tanto de procura de trabalho quanto de nômade digital, eles te concedem o direito de residir em Portugal, ok? Ele não te dá o direito de residir na Espanha, na França, na Itália, na zona do euro, não. Você terá residência em Portugal, perfeito? Em Portugal, não é nos países da zona do euro. Fábio, eu posso dar um passeio? Eu posso ir na Disney de Paris? Pode, mas você volta depois para tua casa em Portugal, tá bom? E lógico, pode viajar, não tem problema nenhum, mas a sua residência estará em Portugal. Deixa eu ver aqui a pergunta da Vânia. No caso de visto para procura de trabalho, após conseguir o trabalho em Portugal, como fica o status em relação ao visto? Você vai mudar o status. Lembra, você foi para procurar trabalho. Então você encontrou o trabalho. Você passa a ter um cartão de residência temporária. Perfeito? Então muda o teu status. Você passa a ser um residente ali, uma pessoa que tem uma residência temporária. Perfeito? E aí você pode fazer o reagrupamento de outros membros da família. Vou falar uma outra questão aqui. Fábio, eu quero ir, sou casado. E não, você falou que não dá para fazer o reagrupamento. Como que eu faço? A minha sugestão é a seguinte. Faz um visto para procura de trabalho para você e faz um visto para procura de trabalho para sua esposa ou para o seu marido. Ou seja, você vai fazer 2 para que vocês consigam ir ao mesmo tempo, tá? Ou vai um na frente, consegue o trabalho e o outro espera para ir. Não sei se vai aguentar de saudade, né? Mas é uma possibilidade os 2 irem juntos. Mas aí lembra, as condições serão dobradas. Aquilo que tem que ser comprovado para 3 meses para uma pessoa, vai precisar ser comprovado 3 meses também para o outro, para o cônjuge, tá? Então serão 2 pedidos de visto. Beleza? Deixa eu ver aqui se mais alguém fez alguma pergunta.
Essa residência temporária tem validade definida? Pergunta aqui do Garcia Ruas. Normalmente são 2 anos, tá? Normalmente são 2 anos, perfeito? E aí, isso pode ser, isso vai sendo renovado, tá? Mas normalmente são 2 anos. Pode ser de 1 ano também, mas lógico, você vai ter lá, quando você receber o seu cartão, você vai ter a validade dele. Boa tarde, tenho um avô português falecido. Quanto tempo mais ou menos para conseguir a cidadania? Então, Saulo está perguntando aqui sobre cidadania. Nessa live aqui, Saulo, a gente está falando de vistos. Mas normalmente, Saulo, processos de netos de portugueses, em regra, é em torno de 18 meses. Às vezes pode durar um pouquinho mais, mas em regra aí 18 meses. Tá bom? Perfeito? É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Não? Posso encerrar aqui então a live? Não quero ser longo. Olha, eu quero colocar à tua disposição toda a nossa equipe, tá? Assim que eu acabar essa live vai ficar salva. Você que já conhece a gente, você já tem os nossos contatos, você pode chamar a nossa equipe. Se você ainda não tem os nossos contatos, você pode mandar uma mensagem no direct ou nos comentários dessa live, que a gente vai marcar com você um dia e um horário para você falar com a nossa equipe, tá? Nós temos todos os nossos departamentos internos que vão entender o seu caso em detalhes, todos os detalhes, para poder montar um planejamento e um passo a passo referente ao seu processo. Perfeito? Isso é muito importante para que você não se precipite, porque existe um caminho que precisa ser seguido. São várias coisas que compõem esse visto. Tem seguro viagem, tem passagem aérea, tem emolumentos, que são as taxas pagas, tem várias coisas incluídas, vários custos incluídos, que a gente vai caminhar com você para que você contrate e faça as coisas exatamente na ordem certa. Existem coisas e casos, né, que às vezes a pessoa quer fazer sozinho, né? Todo mundo pode fazer tudo sozinho, até construir um prédio. Mas a minha sugestão sempre é a seguinte: não vale a pena correr risco. Então, a gente pode te acompanhar em todo o tempo. Existem variáveis, existem questões a serem analisadas e eu coloco a nossa equipe toda à tua disposição. Eu mesmo estarei à disposição para auxiliar as pessoas nesses vistos. Beleza? Tenha tranquilidade, tenha calma. Tudo é importante que haja planejamento, tá? Eu sei que a gente tem aí várias coisas no sentido de eleições, né? A gente tem um país aí dividido, né? Tantos que ganharam quanto os que perderam. A gente recebeu o contato dos dois lados, né? Então, a gente entende todo mundo, né? Nem todo mundo está satisfeito com o que está acontecendo no Brasil, dos dois lados, tá? Tantos que ganharam quanto os que perderam as eleições, mas você precisa ter tranquilidade. E a gente está aqui para te acalmar, segurar a tua mão e caminhar contigo até você conseguir estar em Portugal. E o principal, nós vamos te assessorar tanto no Brasil quanto em Portugal na hora da tua regularização. Você conseguiu o teu trabalho em Portugal? Nossos advogados vão te acompanhar para que você consiga ter o teu cartão de residência temporária, para que você fique legalizado sem nenhum problema, tá bom? Conta com a gente, estamos juntos, manda uma mensagem no direct, o Daniel da nossa equipe vai falar com vocês, vai pegar o seu WhatsApp e vai agendar para a gente conversar em detalhes. Tá bom, Bruno? Conta com a gente, Vânia, todo mundo aí que está falando, preciso da ajuda, preciso de vocês, contem com a gente sim, e todos os outros que entraram aqui e podem assistir essa live porque ela vai ficar salva no nosso Instagram. Tá bom, pessoal? Um beijão, fiquem com Deus e contem com a gente. Grande abraço!